louvar ao nosso Deus. E essa música que a gente vai começar é um spoiler do nosso teatro, que tem a ver com luz, Tia Ellen. Tem a ver com luz. Então você vai precisar para essa música uma lanterna. Então procure na sua casa uma lanterna, pode ser a lanterna do celular, pode ser qualquer tipo de lanterna, tá bom? Pode ser um brinquedo que tem luz que também. tem luz. Vamos lá? Acenda a luz na escuridão, deixa sua luz brilhar. Não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, minha pequena luz. Vou deixar brilhar, vou deixar sim brilhar todo dia em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Na história de hoje, nós vamos aprender que a salvação não é como se fosse um ingresso para um show ou para um jogo de futebol
que quando a gente morrer, a gente vai apresentar para Deus esse ingresso. Nós não sabemos o dia que a gente vai se encontrar com o nosso Deus. Por isso, todos os dias a gente tem que se preparar para este grande encontro. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Feche os olhos com atenção e escuto a oração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por cada criança que participa do Herdeiros, cada família, que o Senhor possa estar cuidando, abençoando, protegendo e livrando de todo o mal e de todas as doenças. Abençoa também, Senhor, esse dia que vamos aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor possa estar falando no coração de cada criança, de cada família que vai ouvir esse vídeo. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau! Tchau! Bom dia, crianças! Hoje a tia Marga está aqui de novo para compartilharmos mais um pouquinho da Palavra de Deus nessa manhã. Estou com muita saudade de cada um de vocês e que a gente possa aproveitar esse momento da Escola Bíblica Dominical para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A história de hoje, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo do 1 ao 13. Quem tiver a sua Bíblia aí pertinho, pode abrir que a gente vai estudar juntos. Mas por que será que a tia Marga veio vestida de noiva hoje? Então, essa parábola que Jesus contou, a parábola das 10 virgens, comparando com o reino dos céus. Essa parábola conta a história de 10 moças à espera do seu noivo, se preparando para o seu casamento. Imaginem só, quem já participou em casa, onde teve uma noiva em preparação, é aquela ansiedade, um corre para cá, vê isso, vê aquilo, e um monte de coisinhas para fazer, e a ansiedade da noiva, tudo isso. E com essas 10 moças da história de hoje não foi diferente. Cada uma delas estava ansiosa com a chegada do noivo, preocupado com vários detalhes. Mas algumas delas pensaram em algumas coisas que não havia necessidade, e as outras foram mais sábias e se preveniram melhor para essa ocasião. Então, na época, elas iam ao encontro do seu noivo e naquela época não tinha luz elétrica, não tinha lanterna, não tinha celular, que hoje a gente pode iluminar. Elas usavam uma lamparina, como essa daqui mais ou menos. Então essa lamparina, ela funcionava colocando óleo dentro dela. Todas as 10 moças, cada uma saiu com a sua lamparina. 5 delas colocou óleo suficiente só dentro da sua lamparina. E as outras 5 levaram uma vasilha para
abastecer se fosse necessário. E durante aquela arrumação toda, elas acabaram pegando no sono. Fazer de conta que chegou a noite, né? Elas acenderam, cada uma acendeu a sua lamparina, não era com fósforo, era com óleo, né? Então cada uma com a sua lamparina acesa e foram esperando, o noivo demorou a chegar, chegou a noite e elas adormeceram. Todas elas dormiram. De repente passou alguém. O noivo tá chegando, o noivo tá chegando. E todas elas rapidamente acordaram e pegaram suas lamparinas, aquelas que não tinham levado óleo a mais, a lamparina já tinha apagado. E elas não podiam continuar junto com o noivo até a festa. E as outras 5 que tinham óleo a mais abasteceram suas lamparinas e a chama continuou acesa para que elas pudessem seguir o noivo até a festa. As 5 moças que não levaram óleo a mais queriam pedir emprestado para as sábias que levaram a mais. Mas elas falaram que não podiam compartilhar do óleo, porque senão todas ficariam sem. Elas deram ideia, por que vocês não saem comprar? E as 5 que estavam sem óleo saíram à procura de alguém para vender o óleo para abastecer suas lamparinas. Mas nesse tempo em que elas foram atrás do óleo, o noivo chegou. E as 5 moças que estavam com as suas lamparinas acesas, abastecidas de óleos, seguiram o noivo até a festa. E quando chegaram todos lá, junto com o noivo, as 5 moças, a porta se fechou e começou a grande festa. Mais tarde, as 5 moças chegaram e bateram na porta. Abram, estamos aqui, por favor. Mas o Senhor, o dono da festa, disse, lá no versículo 12, lá no finalzinho, em verdade vos digo, não as conheço. Então, crianças, eu queria colocar para vocês alguns pontos dessa parábola para que a gente pudesse refletir. Uma delas é quem eram as moças? As moças é a igreja do Senhor. As moças sou eu e sou vocês. Quem era o noivo? O noivo é o próprio Jesus, que vem ao encontro da sua noiva. E que festa que era essa? Essa festa é a grande festa das bodas do Cordeiro, que vai ser quando Jesus vier para buscar a sua igreja e a gente ir para sempre morar no céu com ele. Mas por que as outras moças que tinham óleo não compartilharam, não emprestaram para as outras moças? Porque a caminhada com Cristo, a oração, a leitura da palavra é individual, a salvação é individual. Ela não pode ser compartilhada. Eu não posso comer pela outra pessoa, né? Eu tenho que me alimentar para que eu possa ter o meu corpo nutrido. Assim é a minha vida espiritual. Eu preciso ter a chama acesa para que as pessoas possam ver Cristo em mim. E como que eu mantenho essa chama da fé acesa? Através da oração e através da leitura bíblica, da comunhão diária com Deus, com o nosso Salvador, o Cristo Jesus, que vem para nos buscar no dia e na hora marcada. Mas nós não sabemos quando será essa hora. Por isso que nós temos que ser igual às 5 moças sábias, que mesmo durante toda aquela arrumação do casamento, ansiosas à espera do seu noivo, elas não esqueceram do essencial para aquele momento, que era o óleo para suas lamparinas. E o que representa o óleo para nós hoje? Representa a oração, representa a vida com Deus, porque é somente com essa comunhão,
com essa caminhada com Deus, que a nossa chama da fé continuará acesa e nós sempre na esperança de encontrar Cristo um dia, como a noiva, como a igreja bela e formosa, como a igreja de Cristo. Então, crianças, vamos agradecer por esse momento, vamos agradecer a Cristo, que é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, agradecer por todas as coisas que Ele tem feito por nós, principalmente a salvação, e entender assim que todas as coisas são importantes na nossa caminhada diária, mas a principal deve ser Jesus em nossas vidas, deve ser a vida com Ele, porque quando Ele vier nos buscar, para nós estarmos prontos, para nós estarmos preparados, ansiosos pela volta dele. Vamos fechar os olhinhos? Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por essa manhã, que podemos juntos compartilharmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Jesus, por Ele ser o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos sempre em comunhão com o Senhor, em oração, em leitura da palavra de Deus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Beijos, crianças. Deus abençoe. Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? E daí, assistiram a historinha de hoje? Nessa parábola, Jesus queria ensinar a gente também, vocês sabiam? Que a gente deve ser como essas 5 moças prudentes, essas 5 moças sábias, que estavam preparadas para a chegada do noivo. O noivo, nessa parábola, ele simboliza Jesus, que um dia ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados também. E como a gente pode se preparar para esse momento? Lendo a Bíblia, estudando a sua palavra, aprendendo através do que ela nos conta, dos seus ensinamentos. É aqui que estão os melhores ensinamentos para a nossa vida, tá bom? E também orando todos os dias com a nossa família, junto com o papai, com a mamãe. E assim a gente vai estar preparado para a volta de Jesus, tá bom? A nossa atividade de hoje, é fazer essa lamparina. A lamparina, ela era usada para iluminar. E como que a gente conseguia manter ela acesa? Trazendo sempre com a gente o azeite, não é? E essas moças que estavam preparadas, elas levaram azeite de sobra, não foi? E o que nós vamos fazer então? Vamos pintar bem bonita essa lamparina. E foi junto com vocês essa lãzinha que nós vamos colar aqui, para fazer o fogo. Ela deve estar sempre acesa. Isso vai simbolizar que estaremos sempre preparados para a volta de Jesus, tá bom? Um bom domingo para vocês. Um beijo. Olá, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje a tia Dali tá aqui para conversar com vocês sobre mais uma lição, né? E hoje vocês viram que foi sobre uma parábola, né? Parábola das 10 virgens. Essa parábola, crianças, está no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Então, quando vocês puderem, peçam para a mamãe, peçam para o papai ajudarem vocês a encontrarem na Bíblia, tá bom? Para vocês lerem, tá? E o que essa parábola nos ensina, crianças? Essa parábola nos ensina sobre a volta de Jesus, né? Quando Jesus ele voltar do céu para nos buscar, né? E para nos levar com ele. E nós aprendemos, crianças, que nós devemos ser como as 5 virgens prudentes, né? Como aquelas 5 virgens que foram ao encontro do noivo e levaram o azeite consigo, né? E a gente, como que a gente faz para estar preparados para a volta de Jesus? Nós temos que ter uma vida que agrade o coração do Papai do Céu, né? Nós temos que ter uma vida de relacionamento com Jesus. E como que a gente faz para ter relacionamento com Jesus? Nós devemos
ter uma vida de oração. Então vocês podem orar, né? Vocês podem ler a Bíblia, aqueles que já conseguem ler. Aqueles que ainda não conseguem, pode pedir para a mamãe ler, para o papai ler, não é verdade? Por exemplo, vocês ainda não estão podendo ir na igreja, né? Vocês ainda não estão podendo participar do Herdeiros do Reino. E vocês podem fazer em casa o que vocês fazem lá na igreja. Então, vocês podem ler a Bíblia em casa, né? Vocês podem orar, vocês podem cantar as musiquinhas que vocês mais gostam, ouvir as musiquinhas que vocês gostam lá na igreja, ouvir em casa, cantar em casa. E isso é ter relacionamento com Jesus, né? A gente tem que ter uma vida que agrada o coração do Papai do Céu, né? Longe das coisas erradas, longe do pecado, não é verdade? É assim que nós temos relacionamento com o Papai do Céu, crianças, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele e quando a gente tem ele como nosso amigo, né? Nosso amigo íntimo, quando a gente conversa com ele todo o tempo, porque ele está todo o tempo do nosso lado, porque ele está todo o tempo nos ouvindo. E nós devemos sempre conversar com ele, né? Em oração, cantando musiquinhas, louvando a Deus, tá bom? A tia Dali vai passar uma sugestão de atividade para vocês bem legal, tá? Vai ser um desenho para vocês pintarem, ó, esse aqui que vocês receberam em casa, tá bom? Então vocês vão pintar aqui as 10 virgens, tá? E aí vão deixar bem colorido, bem bonito, tá bom? A tia Dali vai ficando por aqui. Eu desejo que vocês tenham um bom domingo, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Oi, crianças, tudo bem? A nossa história de hoje está escrita lá em Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. E logo no comecinho do capítulo, nos fala que o reino dos céus é comparado às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O esposo é Jesus. E as 10 virgens somos nós, porque casando-se com o esposo, nos tornaríamos noiva de Cristo. E é isso que a igreja é, a noiva de Cristo. E nessa história existiam 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. As 5 prudentes, elas se prepararam, levaram azeite para acender suas lâmpadas durante a madrugada para que fosse quando o noivo chegasse. Elas não sabiam a hora, né? Mas elas tinham se preparado para isso. Se precisasse acender de novo as lâmpadas. E as 5 imprudentes, elas não levaram azeite e elas acabaram ficando sem. Tiveram que ir comprar azeite e quando elas voltaram, o noivo já tinha chego, né? O esposo tinha chego, as 5 virgens prudentes que estavam lá entraram junto com o noivo para desfrutar de sua presença. E as 5 que chegaram depois, o noivo fala no versículo 12 que não, ele não as conhecia. E é assim que acontece também. Quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados, porque se nós não estivermos preparados, se nós não tivermos entregado a nossa vida para Jesus, nós não entraríamos junto com Ele no reino dos céus. Nós não podemos desfrutar da presença dele. Então, nós temos que ter no nosso coração convictos, nós temos que ter a certeza que Jesus é o nosso Salvador e que, sim, nós estaremos juntos na eternidade. Então temos que ser como as 5 virgens prudentes, estar preparados, porque como diz no versículo 13, nós não sabemos o dia nem a hora que o esposo, Jesus, irá chegar. Então, temos que estar preparados, temos que viver para a glória e para a honra de Deus. Na nossa atividade de hoje é um liga-pontos. E nós iremos achar primeiro o número 1 e ligaremos no número 2. E assim sequencialmente. Tem que ir ligando os números em sequência. Se tiver algum número que você não saiba qual vem depois, você pergunta para a mamãe para que ela possa ajudar, para o papai também. Ou para quem estiver pertinho, né, para que ajude você, para ligar bem certinho, para que a gente faça uma lâmpada. O desenho final é uma lâmpada, como a lâmpada das 10 virgens, tá bom? Um beijo! Oi, turminha azul. Tudo bem com vocês?
A tia passou hoje aqui para mostrar uma atividade que vocês vão fazer, tá? A lição de hoje foi Jesus e a parábola das 10 virgens, que já teve a aula aí, vocês já aprenderam a história. E tá lá em Mateus 25, do 1 ao 13. É uma história bem joia que todos nós devemos ficar atentos. A tia passou aqui para mostrar a atividade, então, para vocês. Ó, a primeira atividade é essa aqui, a lâmpada. Vocês têm aqui, ó, o início. Vocês vão seguir um caminho aqui, tá? Até chegar onde? Aqui nessa chama, tá bom? Para preencher a lâmpada. Joia? Não é difícil, né? E aqui também tem essas perguntinhas do lado. São 5 perguntinhas, bem fáceis. Tá tudo lá no texto, só olhar com muita atenção, fazer uma leitura boa, que dê para entender bem. E vocês vão ver que não vai ser difícil, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A tia tá com muita saudade. Um beijão e até a próxima, tá? Próxima atividade. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a nossa história é uma parábola, né? Uma parábola bem interessante que fala realmente de uma festa, né? E ela é bem, atípica, né? Porque a festa começa à meia-noite. Mas é uma hora que realmente ninguém espera começar uma festa, né? Mas o que Jesus está contando? O que Jesus está querendo revelar nessa história das bodas do Cordeiro, né? Ele conta então que o reino dos céus é semelhante, né, às bodas do Cordeiro, em que realmente temos 10 virgens, né, onde elas tinham que desempenhar um papel na entrada do noivo, elas iam iluminando o caminho do noivo. Naquela época, né, as festas eram assim, se aconteceu à noite, elas tinham que pôr as lâmpadas, né, para iluminar o lugar que o noivo vai andando, tá? Então Jesus está usando esse momento, né, digamos assim, um exemplo, mas não é que isso aconteceu, como é uma parábola, é apenas uma história em que Jesus inventou para que realmente as pessoas pudessem entender melhor como que funciona então o reino dos céus. Então, no caso, essas 5 moças que são prudentes, elas representam a igreja preparada e ativa, a igreja que dá testemunho, a igreja que ora, a igreja que sempre mantém comunhão com o Cordeiro, com Jesus Cristo. Então, essas 5 virgens, elas são realmente a igreja preparada, tá? Elas representam a igreja que está pronta para ser levada, né, na segunda vinda de Jesus. E as outras moças, as outras 5, elas também são pessoas que estão na igreja, que convivem, que vão aos domingos, que fazem algumas coisas que estão na Bíblia e tudo, só que elas não têm um testemunho, elas não têm a fé, né? O que é mais importante. Então o óleo que a gente vê ali, ele representa realmente a fé. A fé no quê? A fé no sacrifício, né? E na obra redentora de Jesus Cristo, tá? Então, se a gente crê de todo o nosso coração que Jesus Cristo morreu por nós, lá na cruz, nos livrando realmente do pecado, do juízo, né? Na justiça de Deus, nós somos então substituídos por Jesus Cristo. Jesus Cristo então foi condenado no nosso lugar e nós cremos então que somos salvos por meio de Jesus Cristo, pela obra que Jesus Cristo fez por nós, tá? Então, quando a gente crê nisso, nós temos a fé, que é o óleo, né? Esse óleo que, quando colocado na lâmpada, né, ele realmente se torna testemunho, né? Se torna realmente aquilo que é visto, que as pessoas realmente precisam, é a luz do mundo, precisam ver para poder realmente andar no escuro, tá? Então, é realmente aquele diferencial, tipo, se você liga uma pequena lâmpada num quarto bem escuro, ela faz uma diferença muito grande, né? Então, por mais que a gente tenha assim, eu falo pouco, né, eu sou tímido e tudo, mas o pouco que a gente testemunha já faz muita diferença no meio da escuridão, né? E vocês realmente têm esse testemunho de Jesus Cristo sempre vivo no coração de vocês, né? E quanto mais vocês têm de Jesus Cristo, quanto mais você tem desse óleo, que é da fé, mais forte vai ficar a lâmpada, mais forte vai ficar a chama acesa, né?
E uma coisa bem interessante é que quando essas outras 5 moças, que elas ficaram sem óleo e elas não puderam entrar nos bodas do cordeiro, o cordeiro, então, quando elas bateram na porta, o cordeiro falou assim, o noivo falou, eu não vos conheço, não podem abrir a porta porque eu não conheço você. Ou seja, elas sabiam da festa, elas sabiam quem era o noivo, mas o noivo fechou a porta, né? Porque elas não estavam preparadas, elas não estavam realmente com o óleo, elas não tinham a fé. E ele falou, então, eu não vos conheço. Eu não tenho um relacionamento com vocês, eu não sei quem são vocês, né? Que vocês possam realmente refletir isso, para que realmente vocês possam ver a qual grupo vocês estão percebendo, pertencendo. Ao grupo das moças que são espertas, inteligentes ou prudentes, né? Ou no grupo das moças nécias, né? Que vocês possam realmente orar, se analisar e que possam realmente sempre buscar ter um testemunho, uma comunhão com Jesus Cristo, ok? Então, lembrando que tem as atividades, tá? Eu já dei bastante dica aqui para vocês fazerem as atividades e que podem ir guardando, mostrando para mim pelo WhatsApp ou até mesmo lá no grupo dos verdes, tá? Eu desejo um bom domingo, que Deus abençoe vocês e até o próximo domingo, tá? Um beijo!